Bom, hoje é dia 30/6 de 2014. Nós estamos fazendo aqui o nosso terceiro encontro pelo Skype do nosso grupo, do nosso clube, Clube do Nepor, para difusão e implantação da governança digital. Estamos aqui com o Rodrigo, a Vanusa e a Dora. Algumas pessoas estão chegando e a gente vamos tocando o barco porque está marcado para 7h30, já tem 4 minutos de atraso. Então vamos. Hã? Tá a Vanusa, tá o Rodrigo e tá você. E o. E o. E as outras pessoas de repente vão chegando aí e a gente vai botando as pessoas. Então vamos. A sugestão é a seguinte: a gente vai. Vocês vão agora, a palavra está com vocês, e aí vocês vão colocar as questões que vocês querem colocar e depois eu faço um- uma palhinha aqui e a gente começa o bate-papo. Quem quer começar aí a falar? Posso começar? Pode. Olha só, eu estou muito empolgada essa semana, porque além de todos aqueles textos já conhecidos de tecno, espécie, aquela coisa toda que a gente já vem trabalhando nisso há algum tempo, esse mês foi introduzida uma questão que eu achei fundamental para tudo, que eu paralelamente estava interessada. Essa questão do capitalismo, dessa forma de governo, essa confusão sobre forma de governo e situação econômica. E o Rodrigo levantou isso na resposta do questionário, e a Nepo indicou que aí eu vi aquele vídeo que você indicou, e mais aquele artigo também que você indicou, que remete a outro. Enfim, aí ontem, por acaso, eu estava assistindo um documentário a respeito do Estados Unidos no mundo, né? Tudo. Ô, Rodrigo, pera só um minutinho, Vanusa. Rodrigo, eu vou te pedir para desligar o microfone que tá vazando o teu som aí. Alguém digitando está fazendo mau barulho. É, Rodrigo, eu já pedi. Fala, Vanusa. Aí, nessa questão, inclusive, eu achei assim, super interessante, até pela chamada do documentário, que falava sobre questão geopolítica, parará. No final das contas, eu fiquei olhando para aquilo ali nada mais era do que aquilo que do que aquele texto que você relata do Wall Street, né? Do que Uhum. o Wall Street o que está acontecendo, aquela percepção de Wall Street e a dependência de todo mundo a ser aceito por aquilo ali. Aí, mais adiante, também passou um outro documentário sobre a guitarra Fender, que fala exatamente a mesma coisa. O negócio ia super bem, era tudo ótimo. Aí, quando começou aquele olhar, né, aquela visão de Wall Street se espalhar pelo mundo, afetou um monte de lugar, inclusive a fábrica, que foi à falência, quase foi à falência, enfim. E aí você vê, aí no final das contas, ela consegue se recuperar porque tinha alguém que tinha uma percepção diferente e consegue enxergar aquilo como naquele texto, né, que você indica, vai ver realidade, a diferença entre realidade e Wall Street, né? Quer dizer, são como assim, se o Wall Street fosse aquele modelo daquele sistema, dessa bolha que passou a existir, né? E que não está levando ninguém à felicidade. Outro texto que eu queria comentar, outro vídeo que eu queria comentar, que me pegou assim na mosca, foi aquela história da problematologia e da sofrimentologia. Quando você coloca ali, né, porque isso era uma coisa que já vinha me angustiando, essa relação da academia. Eu há muito tempo não consigo fazer mestrado nenhum, porque eu não quero, eu olho para aquilo ali, eu acho aquilo ali tão, sabe, as pessoas ficam tão presas, aquele, aquele mundinho ali de se eu falar alguma coisa eu não vou ter mais voz, então eu preciso continuar jogando aqui nessas regras e a coisa não vai para frente. Aí você vai e toca no ponto, pronto, problematologia, conceito, eu não preciso, eu tenho as minhas ideias, cara, eu sou um cidadão, eu vivo dentro de um mundo, sabe?
Então eu tenho que ficar restrito a ideias daquela ciência morta, né, que não leva a nada, coisa nenhuma, e que está tudo no caos que está, e você dá o pontapé pronto. Aí resolve a coisa. É por aí, né? E você vê que é o que as pessoas estão fazendo, né? Se organizando, né? Você vê, inclusive, teve um artigo que fala da diferença do Occupy e do né? Foram dois movimentos que tiveram em Nova York. Um que teve mais Tia Park. Tea Party. Um que teve mais importância, o Tea Party, porque teve mais importância, porque estava organizado. Então as pessoas ficam reclamando, não organizam as ideias e nem nada. E aí fica só aquele muro de lamentação. Aquilo ali também não adianta. Então eu vi essa semana, então, eu achei assim formidável em função disso tudo e a necessidade desse clube, né? E coisas semelhantes acontecendo para a gente poder viver uma realidade 3.0. Ah, outra coisa importante é que eu percebi que eu não sou 3.0, porque eu vejo as coisas, gosto, mas eu me manifesto muito ou quase nada, muito pouco ou quase nada, entendeu? Bom, é isso que eu queria falar. Quer dizer, assim, para fechar, né, então eu pontuo o capitalismo, essa proposta dessa nova possibilidade de capitalismo, né, que você coloca, que eu achei bem interessante, é, e essa questão da problematologia e sofrimentologia, quer dizer, juntar isso daí para tentar resolver alguma coisa. Achei isso bem importante. Valeu. Legal. Dora, quer falar? Não estou querendo falar muito, não, porque eu li textos, mas não li tanto quanto eu acho que deveria ter lido. Gostaria mais de ficar de ouvinte, mas esse texto do capitalismo também me chamou a atenção. Eu cheguei a fazer aquele resumo sobre o texto. Na hora de salvar, eu não acabei, sem querer, não salvou. Mas ele ficou na minha mente. E a Vanusa agora falando, eu fui lembrando dele e fica bastante evidente dessa deteriorização de algumas coisas, alguns sistemas, algumas coisas legais que as pessoas gostam porque elas não é adaptado ao sistema de Wall Street, quer dizer, tudo fica financiado, tudo é financeiro, né? Tudo na base do financeiro. Então eu acho que ela pontuou muito bem, falou muito bem, seria ótimo falar, tocar nesses assuntos aí, porque realmente me deu uma percepção diferente depois daquele texto, das outras coisas que eu olhei, eu vi que realmente é uma coisa muito, tá muito espalhado, está muito forte isso. Não sei se eu sei que alguns sistemas estão entrando em colapso, que tem visões alternativas aí dessas duas épocas ao mesmo tempo. Esse momento nós estamos vivendo dessa concomitância, né? Eu sempre penso em fazer como eu faço audiovisual, eu sempre penso em fazer uma coisa tipo um documentário. Hoje em dia era possível pegar uma pessoa da minha idade e conseguir fazer uma pessoa que ainda é completamente offline e uma outra completamente plugada, e tem muito mais do que eu, e trabalhando em rede e aplicando isso no dia a dia dela. Então, isso, se eu tenho condições de fazer esse documentário, se essa matéria-prima existe, quer dizer, é porque nós estamos realmente vivendo um momento de transição muito forte. Então eu me pergunto, e essa é a minha eterna pergunta, é, será que nós vamos conseguir implantar as mudanças tão rápido quanto necessário antes da gente conseguir entrar em colapso e não conseguir alimentar os 7 bilhões que estão se apresentando? Então é isso, acho que todos esses assuntos se unem de uma certa forma e estamos todos meio preocupados a resolver essas questões, porque sofremos muito, diariamente. Beleza. Palhano, fala aí. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Legal. Bom, primeiramente eu queria dizer que
semanas que eu tive em contato com o grupo foram muito ricas para mim em termos de aprendizado. Eu acho muito bacana a diversidade que a gente encontra ali, a diversidade em todos os aspectos, né? Profissionais de várias áreas, de opiniões e contrapontos que fazem a gente enriquecer o nosso conceito e clarear um pouco a nossa percepção, né? Às vezes também se despir de alguns preconceitos que a gente tem e realmente ter diálogos honestos, como propôs o Nepor em um dos posts dele. Eu tenho achado, então, isso tudo muito produtivo, muito bacana e enriquecedor. Mas falando mais sobre os assuntos, então, que eu vejo que, assim, para mim tiveram uma significação maior, o primeiro de todos é o fato de eu ser completamente ignorante a respeito da própria existência do McLuhan. E o Nebo apresentou para mim por meio de alguns posts e depois acabei indo atrás. E ver realmente como faz muito mais sentido tudo se você olhar com os óculos vindos dessa escola de Toronto, né? Como as coisas encaixam melhor, né? Basicamente, se me permitem o exagero, a teoria da relatividade para a física, né? É essa do McLuhan para a comunicação contemporânea. Então as coisas parecem fazer muito mais sentido. E isso para mim foi realmente assim esclarecedor, um norte, vamos dizer assim. Com relação a outros assuntos mais específicos no contexto da governança digital mesmo, eu também gostei muito desses mais recentes sobre a concentração financeira. Até fiz uma pergunta lá que o pessoal respondeu bastante sobre como a governança digital poderia trabalhar a desigualdade social no mundo. E eu fiz essa pergunta porque se você vai falar de governança digital para um leigo, talvez aquilo não seja muito tangível para ele, a princípio. Mas se você foca num problema, e um problema que é global, né, como desigualdade social, acho que é a grande mazela do capitalismo, eu acho que se você diz que isso é uma das coisas que a governança digital pode resolver, aí você vai ter mais ouvidos dispostos a ouvir toda essa teoria. Então, ter uma argumentação em torno desse ponto específico era o meu objetivo quando eu fiz aquela pergunta. E tiveram várias respostas, foi bem bacana mesmo, mas agora esses últimos posts do Nepor sobre capitalismo e alguns que outros colegas também colocaram lá, parece que melhora um pouco o argumento, né? Parece que tem mais pessoas de outros contextos fora da própria governança digital que também estão extremamente preocupadas e trabalhando soluções que no final das contas parecem convergir, né? Tem uma convergência de opiniões que cabe uma análise mais profunda para ver onde elas são complementares. Eu achei bem bacana isso daí. Esse negócio da lógica de curto prazo também foi abordado, em que a gente, às vezes, valoriza mais o tempo de retorno que um investidor está esperando do que realmente fazer a coisa bem feita e levar valor para a sociedade, né? Que seria o objetivo final das empresas, levar valor para a sociedade e ter o lucro como consequência. Eu acho que vai naquela linha de análise do rabo abanar o cachorro, né? Eu acho que isso está acontecendo aí também. Gostei também, por fim, daquele artigo do Nepor sobre os tecno-iludidos, né? De ter dimensão da velocidade que a mudança vai acontecendo e do que pode ser ilusão e do que de fato é factível. E também daquele de liderança, né? Que cada rede tem um líder que merece, que é uma linha que me interessa bastante por conta de que nas empresas em específico esse negócio de meritocracia e de líderes mais flutuantes, fluidos, é uma coisa que não é tão palpável ainda. Está muito no experimentalismo, pelo menos no meu ponto de vista. E estudar isso um pouco mais a fundo, eu acho que vai ser bastante interessante. Seria isso, pessoal. Bom, legal. Bom, eu acho que eu vou começar aqui
pelo início, porque eu acho que quando o Rodrigo coloca essa questão do McLuhan e fala da escola de Toronto, eu acho que tem uma... Vou começar daí, porque eu acho que é o nosso ponto de partida. Quando você vai estudar um problema, como tudo na vida, você vai ter que fazer escolhas, né? Vocês estão escolhendo, por exemplo, estar aqui junto comigo no clube. Isso é uma escolha. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão meio assim, não querendo fazer escolhas, achando que se ela fizer uma escolha, ela vai perder, né? Eu não posso ficar muito tempo lendo esse livro aqui, porque tem 40 livros para ler, tem 50 livros para ler. E no fundo, o que eu acho que acontece é que os livros importantes são poucos, né? Os livros importantes são poucos, as visões diferentes são poucas e existe muita repetição, muito ruído, muito barulho e a gente fica perdido no barulho. Eu tô lendo até um livro agora que ele fala, o nome do livro chama O Ruído e o Sinal, né? Então eu acho que a gente tem muito ruído e pouco sinal. E o sinal é quando você tem alguma coisa que você pode dizer assim, cara, isso aqui me dá um chão. Isso aqui é uma coisa que me ajuda a melhorar a visão que eu estou tendo do problema. E essa sensação que você teve, Rodrigo, de você considerar o McLuhan um pouco para a comunicação, né, atual, uma coisa da relatividade, eu concordo com você. Eu acho que a escola de Toronto, né, é aquela coisa seguinte. Eu escolhi a escola de Toronto, né? Quer dizer, na verdade eu não escolhi a escola de Toronto. Eu, na verdade, escolhi o Pierre Levy. E depois que eu descobri que o Pierre Levy ele bebia da água da escola de Toronto, apesar dele não dizer isso, né? Mas toda a análise que o Pierre Levy faz, todos os livros dele, ele parte desse princípio que a base é o meio, é a mensagem, né? Então, quando a gente vai ler a escola de Toronto, eles são os caras que vão ver rupturas de mídia, vão estudar essas rupturas e tal, e começam a entrar na discussão, né? Se você está gostando da escola de Toronto e vocês estão querendo aprofundar isso, eu sugiro a você dar uma lida num livro que você vai ficar muito satisfeito, que é o livro do Havelock. Havelock escreve Havelock, né? Eu acho que é Eric Havelock. O nome do livro se chama A Revolução da Escrita na Grécia. E ele vai defender uma tese que quando os gregos começam a poder mexer no alfabeto, o alfabeto facilita, toda vez que... É a mesma teoria de sempre, né? Que a gente vai trabalhando. Que você tem uma redução de custo da circulação de ideias, essa circulação de ideias ela fica mais fácil, mais disseminada, né? E essa circulação de ideias ela vai criar a possibilidade de haver uma alteração no cérebro. Ele vai dizer, quando as pessoas estavam no oral, as pessoas guardavam um pedaço do cérebro para memorizar. E depois, quando elas vão para o escrito, aquele lado que está memorizando, né, deixa de funcionar, né, deixa de quando ela está memorizando, ele faz uma inversão. Então, aquele espaço que era guardado para fazer memória, ele vai guardar para fazer outras coisas, né? Então ele diz, é como se você tivesse assim, se tirasse um pedaço do cérebro, né, que você estava ocupando, como o celular faz hoje, como fez a calculadora, né? Então, isso aí tem uma coisa aí, e aí quando a gente começa a entrar nessa história da escola de Toronto, e a gente vai cavucar nisso, hoje eu fiz um texto que eu acho que foi um texto muito importante, que eu sugiro depois, se vocês quiserem ler, que é um texto sobre
que eu estava até gravando um vídeo que o Nailton pediu para falar sobre o assunto, e eu fui fazer o texto, o vídeo, o áudio, e aí me deu na hora ali, me deu a imagem do pé e do sapato, né? Então, o que eu achei bacana nesse processo foi que o que eu achei bacana nesse processo é que o pé ele não se molda no sapato. O sapato se molda ao pé, né? Dora, tá vazando som aí. Eu não estou fazendo nada? Então tem um barulho aí. De quê? Não sei. Desliga aí o microfone, depois tu liga. Tá ligado meu microfone? Tá. Então, o que acontece? O cérebro, ele tem uma vida própria. Ele tem uma adaptação que ele faz. Eu acho que essa que é a mudança fundamental para a gente entender o século que a gente está entrando, né? E isso, sim, eu estava até conversando isso no sábado, eu saí, aí as pessoas, quando você fala isso, e você começa a falar de tecnologia, teve uma professora minha de teatro que ela chegou ao ponto de dizer que isso era uma visão fascista, tinha que ter um medo da gente falar sobre isso, porque era um fascismo, porque não sei o quê, como se os homens fossem máquinas. Eu falei, cara, tá entendendo nada do que eu estou falando, né? As pessoas têm uma dificuldade, porque o que a gente está dizendo é que o cérebro ele tem uma plástica e ele é diferente do pé. Porque o sapato se adapta ao pé. Mas no caso do cérebro, que o cérebro é uma massa, né, que tem as sinapses todas, ela não é fixa. Ela vai se adaptando às coisas. Então, a gente agora, de repente, algumas coisas que a gente tinha necessidade, né, de usar, a gente não está mais usando, ele automaticamente vê que tem aquela área que está sobrando, ele ocupa aquela área, né? Ele tem uma meta-inteligência interna, né, de saber qual é a área que ele tem que ocupar em cada momento. Eu acho que essa ideia da meta-inteligência, né, ele não tem uma inteligência para fora, ele tem uma inteligência interna. Então ele vai se adaptando. É mais ou menos a mesma coisa que quando você pega um vírus qualquer, você machuca a mão, né, e você tem um corte, o teu corpo já automaticamente vai ali atacar aquelas bactérias que estão entrando, vai inflamar aquilo, aquela luta começa, de repente, se continuar a luta, vai inflamar, vai ter o pus e tudo. Então eu acho que tem uma coisa aí de perspectiva em relação a isso, né? Que eu acho que esses caras da escola de Toronto sacaram isso e já há bastante tempo eles sacaram isso, né? Então, no fundo, eles já são meio neurocientistas, que eles vão colocar a questão do cérebro, que é hoje o grande barato do século XXI, né? Se a gente vai dizer que tem uma coisa que está avançando no século XXI, é o estudo do cérebro, né? E os caras estão lá um tempão sacando isso. E aí a gente entra no século XXI com a perspectiva de pegar um pessoal que está vendo mudanças de mídia. Primeiro, os caras, olha só como é que a escola de Toronto é potencializadora do negócio. Número 1, os caras estudam mudança de mídia. Então, independente de qualquer coisa, os caras estudam mudança de mídia. Beleza, aí, ó. Pessoal que estuda mudança de mídia. Segunda coisa, eles estudam mudança de mídia, e eles estudam mudança de mídia, né, na história. Vários momentos de mudança de mídia. Putz, olha que coisa bacana aí. Que na maior parte dos estudiosos de comunicação, no máximo o cara vai até o rádio e televisão. Ele não vai na escrita, ele não vai no alfabeto grego, ele não vai chegar no papel impresso, e você vê o McLuhan fez esse estudo, o Innes fez esse estudo e tal. Então, é um negócio assim poderoso. E a terceira coisa que os caras sacam, exatamente por ter estudado isso, eles sacam que há uma mudança no cérebro. Porque eles vão olhando, eles vão esgotando o assunto e ele fala, cara, só tem uma explicação. Alguma coisa mudou no cérebro das pessoas, né? E eles deixam no ar. Eu vou ver se eu acho aqui uma coisa, que é uma coisa super importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou ler para vocês um negócio, que é um negócio extremamente emocionante.
Olha só, o Havelock, ele escreve aqui essas histórias todas sobre não sei o que, papá, e ele começa a levar porrada de tudo que é lado. Porrada, entendeu? Academia cai em cima dele, tiro, facada, chute, soco na cara, entendeu? O cara vai pra vala, né? Ele escreve o livro dele, esse livro dele aqui, esse da ciência aqui, eu comprei no sebo. Vou dizer para você de que ano que ele é. Esse é a Revolução da Escrita na Grécia? É. Bom, o livro é de 82, malandro. 82, o livro do cara. 82. E ele foi publicado no Brasil em 94. Né? 82, 92, 2002, 2014. Você vai botar aí 20 anos, 2002, 34 anos. Não é isso? Mais ou menos? 30 e tantos anos. Então, malandro, olha só o que o cara diz. O cara levou cacetada de tudo que é lado, né? Aí ele vem e fala o seguinte. Isso é na introdução do livro. Tá agradecendo, né? Olha só. Eu quero agradecer a fulano e tal. Devo muito a não sei quem, não sei quem. Porém, olha só, cada vez mais eu tinha consciência de estar provavelmente ameaçando o status de algumas vacas sagradas. Ele usa essa expressão. Vacas sagradas. Da minha profissão. De modo que publiquei o que agora aparece nessas páginas de maneira lenta e gradual. Ou seja, ele foi guardando o negócio dele porque ele sentiu que a pressão estava grande, né? Com a devida ponderação e cautela, que certamente se justificaram. O progresso parece exigir que os contemporâneos, segundo a marcha da natureza, deem lugar às mentes abertas de uma nova geração. De conformidade com isso, o conteúdo deste livro se entrega ao julgamento do futuro. Ou seja, o cara sacou que ele estava na veia, mas que os caras não iam entender, que nego estava dando tiro nele e que ele precisava, né? Ele precisava, e aí ele coloca, tudo bem, vocês estão questionando, então vou jogar isso lá para frente, né? Deixa os outros me julgarem, vocês não têm capacidade de entender o que eu estou falando. Eu tenho vontade, às vezes, até de procurar os parentes dele, não sei o quê, e dizer, teu avô, teu bisavô, sei lá, ou teu tio, não sei quem, escreveu uns troços aqui dizendo que o futuro ia dar uma julgada no que ele estava falando, e a gente aqui no Brasil está usando o que ele está falando, a gente está concordando com ele, é fundamental, blá, blá. Então, é um pouco isso. Eu acho que os caras que fazem pesquisa para valer mesmo, né? Eu estava lendo até um livro também muito legal, se vocês quiserem ler, é uma sugestão ótima, é o livro do filósofo, te dizia aqui o nome dele. Um livro sobre, se eu não me engano, é a arte de escrever, de um alemão. Schopenhauer. Schopenhauer, exatamente. A arte de escrever. E ele fala isso, ele fala que esse livro é um livro muito legal, porque ele fala que as coisas que são, digamos assim, mais marcantes, nunca serão reconhecidas na própria época que estão sendo escritas, muito dificilmente, né? Então, quando você está falando da Escola de Toronto e você está fazendo essa descoberta, né, eu também fiz essa descoberta e digo o seguinte, você tem que fazer uma escolha. Essa escolha não é um dogma, né? Quando você escolhe a Escola de Toronto, você escolhe o seguinte, você fala, cara, isso aqui vai me ajudar muito a ver as coisas de maneira diferente e vai me ajudar muito em relação ao meu problema, né? E aí, a partir daí, você vai naquela direção. Então você faz uma opção. Quando você faz uma opção, você escolhe um cara, você escolhe um filósofo, você não sei o que, papá, né? E a gente tem medo de fazer isso, a gente tá naquela assim, tipo, não, se eu entrar nisso aqui, eu vou, ainda tem aquilo. Não interessa quantas coisas tem. Interessa o seguinte, os caras estão te ajudando? Sim ou não? Então, eu acho que aí
vai um pouco nisso que você falou. Aí, falando sobre isso, eu vou lá na Vanusa. Porque aí a gente vai entrar, isso ainda falando sobre ferramentas de análise, a gente não está falando das análises, estamos falando das ferramentas que a gente está usando para fazer as análises. Então, eu demorei muito tempo, Vanusa, para chegar nessa tal de problemologia e na sofrimentologia. Né? Os dois nomes são uma espécie de brincadeira, mas para poder ter um nome, para poder falar, quando arranjar uma coisa melhor, a gente coloca uma coisa melhor no lugar. Mas eu estava percebendo, lendo até esse livro do Schopenhauer também, ele fala umas coisas nesse sentido, que ele fala que quando a pessoa está trabalhando, ele não fala dos problemas, mas quando a pessoa está teorizando e ela consegue perceber que ela está caminhando direito, ela passa a ser o rei, ela se sente como se fosse um rei. E ninguém vai tirar dele a possibilidade dele se colocar como um rei, né? Porque ele está dominando um determinado assunto. Eu me identifiquei muito com isso. E eu acho que tem uma coisa, quando a gente vai amadurecer isso, porque o que acontece? Existe uma prisão emocional, uma espécie assim de hipnose emocional, que eu estou tendo que vencer, e eu acho que vocês vão ter que vencer também, que é a seguinte. O conhecimento hoje, ele, como em várias épocas, ele é todo baseado em autoridades. Né? Então, e isso é uma coisa fundamental para você se manter, a estrutura de poder para ela se manter, né? Você tem que considerar que aquela autoridade tem alguma coisa que você não tem. Né? Que aquela autoridade ela está acima de você por algum motivo e você vai se render àquela autoridade. Então, todo conhecimento precisa de uma autoridade para te dar um referencial. Né? E aí o que acontece? Quando a academia, e eu fui perceber isso mais para frente, quando as pessoas dizem assim, o objetivo da ciência é conhecer a verdade, você cria um problema que é meio saco sem fundo. Né? Porque no momento que você diz o objetivo da academia é conhecer a verdade, você cria um fato. A verdade ela passa a ser um objeto saco sem fundo. Porque a verdade é um negócio que pode ser qualquer coisa. Né? Então, quando você diz um troço desse, você precisa tangibilizar isso. Né? Então você fala assim, poxa, a verdade, né? Aí você fala, pô, mas quem que domina a verdade? Quem é que tem a verdade? Como é que as coisas chegam à verdade? Aí você vai criar uma estrutura dentro da academia que vai ter umas pessoas que vão criar uma banca, vão criar um conselho editorial, não sei o quê. Aí você vai escrever, você vai submeter essas pessoas, e essas pessoas que têm mais tempo em contato com a verdade vão dizer para você se você está certo ou se você está errado, se você está fazendo direitinho ou se você não está fazendo direitinho. Então a referência passa a ser uma pessoa. A referência da academia passa a ser uma autoridade. Porque em torno da ideia da verdade, alguém está mais perto da verdade, né, do que outro alguém. Né? E aí fica uma coisa completamente etérea, né, e fica um negócio completamente sem a possibilidade de uma pessoa ser autodidata. Né? Como é que o cara vai ser autodidata? Porque se a verdade, existe ali um parâmetro de verdade, as verdades que as pessoas chegaram, etc, etc, então você começa a ter problema de ser autodidata, você começa a ter o tempo todo dependência de alguém para você saber, não, agora eu estou com a verdade, eu não estou com a verdade, eu estou perto da verdade, eu não estou perto da verdade, etc. Então eu percebi que isso era um jogo de poder. Isso era falso. Isso é uma coisa que eu vou chamar de falsa ciência. Né? Apesar de a gente... Aí, aquela coisa. Certamente alguém já discutiu isso, eu ainda não cheguei a essa leitura, certamente eu vou encontrar mais na frente alguém que tenha dito de alguma forma isso.
alguém já tenha questionado isso, né? Alguém vai chegar para mim e falar, Nepô, isso aí, fulano já disse, que com certeza alguém já questionou isso, né? Mas eu ainda não encontrei essa pessoa. Não quer dizer que eu não possa pensar dessa maneira só porque eu não encontrei, mas com certeza eu não sou o primeiro que está dizendo isso. Eu ainda não encontrei essa pessoa, né? Mas vou encontrar. Com o tempo a gente encontra. Então, eu fui perceber que existia uma falsa missão, em termos gerais, da ciência, em termos do que ela estava colocando. E a gente pensando, e aí pensando no mundo, né, na Terra, como uma bola, e a gente aqui dentro dessa bola, né, a gente vai pensar o seguinte, aí você vai pensar do ponto de vista filosófico o seguinte, o que interessa as pessoas que estão aqui, né? O que a gente vai resolver em termos de fechar a porta aqui que está um certo barulho. Então o que a gente vai resolver, né? O que é importante resolver? Para que serve a ciência? Qual foi o objetivo da ciência? Qual foi o objetivo de tudo isso? Qual é o objetivo quando uma organização é criada, seja ela qual for? Então, eu fiquei imaginando que no passado, né, a primeira vez que a gente começou a pensar em ciência foi quando a gente teve um problema mais sofisticado num determinado lugar, numa determinada tribo, etc, etc, que apareciam lá os anciões, né, aquele cara mais velho, e aquele cara mais velho era chamado para resolver problemas que ninguém conseguia resolver no dia a dia. Então ali é o chamado, naqueles programas que a gente tem de perguntas e respostas na televisão, é a tal chamos universitários, né? Aquilo ali é bem específico, né? Chamos universitários. Então vamos chamar o ancião. Aquele ancião vem, tem um problema que não consegue ser resolvido, aquele ancião vem e tenta ajudar a resolver aquele problema. Ele não vai ser chamado sempre, ele vai ser chamado nos problemas complexos que ninguém consegue resolver, porque ele tem uma experiência de vida maior, ele conhece mais coisas, ele tem mais tempo para ter pensado aquele assunto, etc. Tal. Então ele é o descascador de abacaxi, né? Eu acho que no desdobramento da vida, né, da sociedade de maneira geral, o que aconteceu? A gente precisava oficializar esses anciões conforme a complexidade foi colocada, etc. Tal. A gente criou um espaço na sociedade que a gente hoje chama de espaço científico para ajudar a resolver os problemas complexos. Entendeu? Então, quando eu estou falando da problemologia é uma ferramenta, não é uma ferramenta, né? Problemologia é uma didática, digamos, né? Uma forma de você encarar a vida, né? E de encarar o trabalho, né? Em que a gente, no fundo, né? O profissional, a palavra profissional é aquele que sabe fazer, né? Mas, na verdade, o profissional é aquele que sabe fazer, né? Aquele que sabe resolver um problema de alguma coisa que precisa ser feita. Então, alguma coisa acontece de problema e alguém precisa saber resolver aquele problema. Então, o profissional é aquele que sabe resolver um problema, né? Então, o que acontece? Eu acho que com a ditadura cognitiva, com a contração cognitiva, aos poucos a sociedade vai perdendo a referência dos problemas, né? Aos poucos você vai criando falsas autoridades, você vai criando discursos, você vai criando cenouras etéreas para que as pessoas fiquem meio hipnotizadas pelas cenouras e aquelas cenouras não levam a lugar nenhum. A mesma coisa que a gente está discutindo, que aí a gente vai entrar nessa discussão do capitalismo, né? Que a pessoa diz que a gente tem a ideia da ciência, né? Que vai dizer assim, o lucro. Você vê que tanto na academia quanto nas organizações privadas, as duas grandes bandeiras, né? Os dois grandes objetivos que as pessoas colocam, que é a questão do lucro e que é a questão da verdade, são duas coisas que não fazem o menor sentido. Se você pensar se você tiver meia dúzia de neurônios e sentar meia hora para pensar, você vai chegar à conclusão que não faz o menor sentido. Aí vem aquela metáfora que eu acho que a Vanusa falou, do rabo balançar o cachorro, né? Quer dizer, há um distanciamento
das coisas que são mais importantes na vida, para que outras coisas que não são tão importantes, ou coisas que são inventadas, né, que estão distantes do que a gente pode chamar de vida, que elas passam a ser as prioridades, distanciando os problemas reais das pessoas, e elas essas organizações, elas vão se afastando da vida. Elas vão aos poucos se distanciando daquilo que é mais importante. O que é mais importante? É você resolver problemas, porque não tem outra coisa para fazer, né? Aí vem uma referência, porque aí a pessoa fala assim, tá legal, né, pô? Então tudo bem, essa ideia dos problemas é uma ideia que me convence, acho bacana, etc, etc, né? Mas aí fala assim, tá, mas quais problemas que eu vou resolver? Aí, pra gente sair daquela história, né, que eu acho que ficou muito tempo aí na questão do século passado, do marxismo, né, veio a discussão da luta de classe, né, que então a gente tem existem duas classes, a gente tem que resolver o problema do proletariado, porque o proletariado isso, o proletariado aquilo, etc, etc. Então a gente vai resolver o problema do proletariado, etc, papá. E aí então criou-se uma figura fantasiosa, na minha opinião, né? E vamos resolver o problema desse grupo aí que está com problemas, né? Que está sofrendo, etc, etc. E a gente vai resolver esse problema, aí cria toda uma fantasia também de como vai resolver isso, etc, etc. Então, eu acho que mas a gente precisa ter uma bandeira para colocar no navio. Se a gente diz que vai construir um novo modelo e que o negócio agora é a partir de problema, né? Você tem 10 problemas para resolver. Qual o problema que você resolve primeiro? Qual é o teu critério de solução de problema? Então eu comecei a tentar desenvolver essa ideia, né, da sofrimentologia, que é o seguinte, tentar criar um sofrimentômetro, negócio mais ou menos assim, em que você vai dizer o seguinte, quais são os problemas, os sofrimentos maiores que a gente tem? E a gente começou a fazer essa discussão, né? Problemas que causam morte, problemas que causam mortes prematuras, digamos assim, né? Mortes naturais, mortes prematuras, né? Quer dizer, pessoas que morrem sem necessidade de morrer. 50 mil pessoas no Brasil morrem assassinadas, né? Não sei quantos jovens morrem por AIDS, sei lá. Então são coisas que acontecem. Então são problemas que você tem que atacar prioritariamente, né? Porque você tem aí um trauma enorme quando uma pessoa com 20 anos, com 25 anos morre. Ou com um garoto de 12 anos, 2, 10, 4, 5, 6 anos morre. Então como é que a gente evita isso? Então isso passa a ser uma prioridade. A gente vai botar no topo de prioridade, né? Então se tem gente morrendo com tanto e tal, como é que a gente atua em relação a isso? E isso vai te dar uma bandeira. Você vai subir uma bandeirinha, você vai dizer, essa aqui é minha bandeira. Eu vou atuar em torno de problema e eu vou atuar em torno de sofrimento. Quando você faz isso, olha que coisa incrível que acontece. Você transfere a autoridade. Você quebra o poder que está estabelecido hoje. Porque no momento em que eu estabeleço que eu vou que eu vou trabalhar na problemologia, na sofrimentologia, a autoridade deixa de ser um cara que está dentro da organização e passa a ser um cara que está fora da organização. A minha autoridade passa a ser o cara que está do lado de fora, o sofredor. Se eu estou dizendo que eu vou fazer um trabalho que é resolver problema e que eu vou trabalhar esse negócio a partir dos sofrimentos, o cara que passa a me guiar para me dizer se eu estou no caminho certo ou não é o cara que está sofrendo, né? E aí, a partir desse momento, eu começo a ter uma vida própria, em termos de autonomia de pensamento e de ação. Porque eu deixo de ficar me referenciando a uma autoridade que está aí solta no mundo, dizendo que a gente tem que trabalhar com a verdade, ou tem que trabalhar com lucro, etc, etc, que tem uma coisa meio saco sem fundo, que você não consegue entender direito, você passa a trabalhar com um determinado ambiente em que você vai sentar e você vai discutir com as pessoas que estão ali sofrendo e dizer, meu irmão, qual é a referência que eu tenho? Bom, tem a taxa de sofrimento 2, subiu para 4, subiu. Reduziu para 4, está em 4, reduziu para 2, reduziu. A gente hoje está conseguindo resolver o problema de uma maneira melhor? Está resolvendo. Então, estamos no caminho certo. Não está piorando a situação. Ah, não.
tudo bem. Aí tem discussões que a gente pode fazer, que às vezes você faz uma atuação de curto prazo, melhora no curto prazo e piora no médio prazo. Tudo bem. Isso tudo é uma discussão que isso não inviabiliza a filosofia. Isso é uma discussão de metodologia, de como a gente vai aplicar esse tipo de métrica, como essa métrica vai fazer, e aí é toda uma discussão que vai ser feita. Mas isso não inviabiliza, porque você tem uma bandeira, você tem um objetivo, você passa a ter uma referência, e aquela referência é uma referência que as pessoas não vão tirar de você. É o que acontece para mim. O que aconteceu? Eu cheguei outro dia, né? Cheguei para um cara, falei, cara, olha só esse artigo aqui, bacana, aqui, eu tô te mandando aqui. Um cara aí. Aí o cara vira para mim e fala assim, ah não, né, pô, isso que você está falando, isso aí é uma teoria genérica, não sei do que não sei o que, da pós-modernidade. Ele começou a jogar uma série de discussões lá, uma série de referências. Então ele pegou o que eu estou discutindo, como eu estou focado num problema, que é como a gente entender a revolução cognitiva e ajudar a sociedade a aumentar as oportunidades e reduzir os sofrimentos, eu estou focado nesse problema. Então, quando ele começa a questionar o que eu estou falando, ele está vindo num questionamento que eu chamo de questionamento lateral. Ele está pegando a forma, ele não está pegando o conteúdo. Ele está dizendo, ah, não, mas a sua teoria é isso, a tua teoria é aquilo, isso aqui, não sei o que, da pós-modernidade. O cara está na vibe do século passado. Porque para mim não interessa o que ele está me dizendo. Depois não acabou, nunca mais vou perguntar nada para ele. Entendeu? Não mando mais meus artigos para ele. Por quê? Porque ele não está vendo que eu estou me referenciando a um problema. Se ele chegasse para mim e falasse assim, pô, Nepo, olha só, esse problema que você está tendo aqui, você podia resolver melhor dessa maneira aqui. E tem essa teoria aqui, porque essa filosofia daqui, do que. Pô, beleza. Então, olha só, eu não estou fechado à crítica que ele está fazendo. Só que a crítica que ele está fazendo é uma crítica fora da problemologia e fora da sofrimentologia. Ele está fazendo uma crítica baseada nos parâmetros, na ética e na maneira de pensar o problema do século passado, analógica. Né? Ele tá ainda na contração cognitiva, do poder das autoridades, ele quer ser a minha autoridade. Ele quer ser minha autoridade. Então, quando ele me fala isso, o que ele quer ser? Poxa, então, eu estou fora da pós-modernidade. Então, puxa vida. Então, o que é a pós-modernidade? Me explica aí, etc. Então, eu sairia do meu caminho e eu teria que, então, virar uma coisa dele, porque ele conhece as coisas que eu não conheço. Só que aquilo ali não faz sentido para o problema que eu estou trabalhando. Porque o que é importante é não perder o foco do problema que eu estou trabalhando. Né? Porque eu tenho um compromisso com aquele cara que está sofrendo. E talvez aquele cara não tenha aquele compromisso. Ele está ali só produzindo por produzir. Né? Faz um artigo, faz o outro artigo, faz o outro artigo. E ele não tem compromisso depois que ele faz um artigo, se alguém vai ler o artigo dele, se aquilo ali vai resolver o problema de alguém, se aquilo vai reduzir um sofrimento de alguém, se aquilo ali vai gerar algum tipo de impacto social. Não, o modelo não é esse. O modelo é ele publicar numa revista tal, assim, né? E tal. Eu tive procurando um cara para discutir essa coisa de neurociência, o cara falou, não, eu preciso de uma ideia genial para a gente publicar na revista tal lá nos Estados Unidos. Eu falei, bicho, eu não estou preocupado em escrever nada para os Estados Unidos, nem para aquela revista tal. Eu estou querendo ir aí para a gente pensar nesse problema que eu estou vendo aqui, para a gente ver como é que a gente resolve essa história. Então o foco dele qual é? O foco dele está na fama. Né? É fama, poder e dinheiro. Então, aí, quer dizer, quando você está focado em fama, poder e dinheiro, você não vai chegar nessa discussão de sofrimentologia. Porque você não está focado no sofrimento do cara. Você está querendo, né, viver uma cenoura, uma fantasia, um negócio que não vai levar você a lugar nenhum. Vai fazer uma falsa ciência, vai fazer uma ciência que não serve para ninguém. Então, isso dá uma liberdade para a gente, porque a gente faz assim, ó, sabe? E eu estava vendo esse livro do filósofo alemão, né, do Schopenhauer. Ele estava falando que ele dizendo que a gente não pode ler tanto também. É uma coisa muito legal ele dizer isso, né? Ele falou, você não pode ler tanto. Se você lê que nem um débil mental, você não tem ideia própria. Você tem que ter a sua ideia própria. E para você ter a sua ideia própria, você tem que ler um pouco e encaixar aquilo que você leu dentro do teu arcabouço. Se você só fica lendo, você não está encaixando. Ele falou que você só vai encaixar as coisas, né, no teu arcabouço no momento que você ler, refletir, incorporar e continuar. E você não tem tantas coisas para ler assim, porque não é tudo isso, quer dizer, não é
Não é tudo que vai estar te ajudando a resolver ver melhor o problema. Então isso vai te dando também aquela respirada. Eu falei, pô, mas é isso que acontece comigo. Hoje eu estou lendo muito pouco. Eu leio coisas assim, eu estou indo nos clássicos, estou indo nas filosofias, estou indo nas coisas, porque não está acrescentando, não está agregando. E quando eu encontro uma coisa, por exemplo, como essa da Harvard Business Review, que é um artigo que o cara fala do capitalismo, que está batendo, etc. Tal, eu paro nesse artigo, eu leio esse artigo uma vez, leio duas vezes, entendeu? Vou escrever sobre ele, faço um áudio sobre ele, não sei do que, papá. Eu incorporo aquilo, né? E aquilo ali passa a ser uma coisa que eu incorporo, né? Então eu não preciso ler todos os... A revista está aqui, eu nem li. Eu dei uma olhada e falei, cara, esse artigo é o artigo. Li aquele artigo, fiquei em cima daquele artigo, porque aquele artigo tem uma coisa que os outros não têm. Eu não preciso ler todos os artigos da revista. Aquele ali é super legal. E de repente essa revista pode passar uns 2 ou 3 ou 4 números sem um artigo bom que nem esse. Então, eu acho que a gente tem essa discussão aí da problemologia e da sofrimentologia. Aí vem essa discussão que a Vanusa colocou da questão do capitalismo, que bate um pouco com essa discussão que o Rodrigo colocou sobre a desigualdade. Deixa eu ligar o ventilador aqui que está quente. Vai ficar o barulhinho no gravador, mas está muito quente. Então, o que acontece, eu estava hoje, até escrevi um post sobre isso, que eu escrevi sobre os fundamentos teóricos da República Digital, está no meu blog. Você vê que todas as propostas que a gente tem hoje na mesa, todas as propostas que tem na mesa, que é o tal do socialismo do século XXI da Venezuela, que é o único pessoal no mundo hoje que está falando de socialismo, é o pessoal da Venezuela. Né? E as propostas mesmo de revisão do capitalismo, tem um grupo agora discutindo essa discussão do capitalismo, de você descentralizar o capitalismo, mas assumindo o capitalismo. Todas as pessoas estão sem o McLuhan nessa discussão. Por que as pessoas estão sem o McLuhan nessa discussão? Porque as pessoas estão achando que a gente ainda está no mesmo. Eu criei um conceito que eu chamo de conjuntura tecno-demográfica. Então existe uma conjuntura tecno-demográfica que é qual é o tamanho da população? X. Isso gera uma determinada complexidade. E qual é o ambiente cognitivo que a gente está vivendo? Y. Nós estamos na contração ou nós estamos na expansão? Nós estamos na expansão. Então, se a gente está na expansão, e se a gente tem uma revolução cognitiva em curso, as pessoas se canalizando, ganhando canais para poder circular as informações, e a gente começa a ter um novo código, que é o código da colaboração de massa e dos algoritmos, o que nós temos pela frente é que, diante do nosso arcabouço teórico hoje, a gente percebe que nós vamos construir um novo modelo econômico e um novo modelo político. Nós estamos na fase ovular. Eu não diria nem talvez ovular. Talvez a gente esteja ainda na fase pré-sexo, entendeu? Desse novo sistema econômico e político. A gente está naquela fase assim que ainda estamos assim vendo assim as primeiras aproximações. Não, eu acho que a gente já tem alguma coisa aí já, entendeu? Já tem aí alguns fetos espalhados aí. Quando você vê um pouco o TaxiBit, quando você vê um pouco a estante virtual, quando você vê o Mercado Livre, quando você vê iniciativas e tal. Então a gente está na fase inicial. Então é muito difícil para as pessoas, para a gente está tomando conhecimento disso agora, etc. Tal, as pessoas, né, elas estão com as propostas que são as propostas do século passado. Não está no cenário das pessoas que tudo vai mudar radicalmente, que a gente agora está sofrendo uma mutação no cérebro e que a gente vai ter aí mudanças radicais na política, na economia, e a gente vai reconstruir o capitalismo e vai reconstruir o modelo da república. Isso não passa na cabeça das pessoas. Então as pessoas ficam ali tentando melhorar
coisas que já estão no século passado. Então, aquela proposta da Venezuela de socialismo do século XXI é a coisa assim mais absurda. Como é também absurdo esses projetos, né, que é isso que está acontecendo, né, que a Vanusa colocou, essa financiarização dos Estados Unidos, em que você tem cada vez mais concentração de capital, que é resultado da concentração. Isso as pessoas acham que é um processo, né, que isso aí só vai piorar. Cara, não vai piorar. Agora nós estamos na fase descendente desse processo, né? Descendente, se você quiser ver do ponto de vista, esse processo ele entra em decadência, a gente entra numa fase ascendente de uma nova perspectiva, né? De uma nova perspectiva. E isso é muito difícil as pessoas trabalharem em relação a isso. Então, quando as pessoas colocam a questão do capitalismo, você vai fazer uma revisão do capitalismo, você vai ver que o capitalismo é uma rede de produção, né, que nos garante a sobrevivência hoje. O que você tem que fazer é descentralizar essa rede, ampliar essa rede, né, desconcentrar essa rede. Não é agora criar uma outra rede, que eles estão querendo criar na Venezuela, uma rede centralizada, baseada em pessoas que não estão lidando com a complexidade atual, e essas pessoas vão resolver o problema da complexidade que existe hoje. O que vai acontecer, como está acontecendo, e vai acontecer em qualquer lugar? Você vai cair para o problema de abastecimento. Você mata a rede, você mata a galinha, não tem mais ovo. Simplesmente é isso. Então não adianta você agora chegar num mundo de 200, num país de 200 milhões de habitantes, que nem o Brasil, ou num mundo de 7 bilhões de pessoas, você criar um modelo concentrado, né, de uma pessoa, ou 2, ou 10, ou 50, ou 60, planejando os processos. Entendeu? Isso é uma coisa assim, é do tipo... É tão óbvio para mim falar isso, entendeu? É tão óbvio isso. Então, assim, que você tem que fazer agora é aproveitar essa rede que existe e descentralizar essa rede. É colocar mais capitalismo dentro do capitalismo. Porque o capitalismo hoje virou quase um proto-capitalismo. Porque ele voltou, ele perdeu o vício, né? Ele perdeu as suas origens, que é da oportunidade, da concorrência, da competição, da meritocracia. Você perdeu isso. Então, na verdade, a gente vai ter um movimento neocapitalista, mas não neoliberal. Neocapitalista no sentido assim, vamos voltar a trazer meritocracia para essa rede, que é o discurso todo do taxista, o Marcos, que eu entrevistei. Ele fala isso, a gente precisa de meritocracia, né? Ele diz tudo, eu não preciso dizer nada, ele é o mais teórico do que eu, que está vivendo aquilo ali, ele está inserido, completamente inserido, já com o modelo mental novo, ele vai falar isso. Vocês podem botar lá no YouTube, Marcos não, você bota taxista, meritocracia, Nepomuceno. Vai aparecer a entrevista dele. Então, é isso. Quando Oi. Tem uma pergunta específica desse caso que você está falando aí sobre neocapitalismo, ou proto-capitalismo. Deixa eu só terminar, Rodrigo, aí você entra. Anota aí. Anota aí. Okay. Só está faltando falar uma coisa para você. Que aí você entra. Olha só. Uma coisa que eu cheguei à conclusão é o seguinte: essa é uma discussão que, se a pessoa pega transversal, a pessoa vai ficar completamente horrorizada, né? E aí eu estava colocando essa discussão, e eu não me importo que isso aconteça, porque se eu ficar me preocupando com o que as pessoas pensam do que eu penso, eu não vou pensar nada, entendeu? Eu tenho que pensar conforme eu estou vendo aquilo que a gente está discutindo. Problemologia, sofrimentologia. Eu estou avançando e não tem que ter vergonha, medo de nada. De nada. Então, se a pessoa pega um transversal disso, a pessoa leva isso para um lado que você está falando das desigualdades. Então, o que eu percebo? Mais recentemente, nós, até você me colocou essa questão, Rodrigo, lá no Facebook, nós somos homo sapiens.
Só que nós não somos a mesma versão do Homo sapiens. Nós convivemos com versões diferentes do Homo sapiens na sociedade. Você tem hoje ainda o Homo sapiens oral, e tem muita gente aí. Você tem o oral eletrônico, é o pessoal que está direto na televisão. Você tem o escrito, que não está ainda nem no computador. Você tem o digital. E você tem o digital 2.0. O digital colaborativo. Esses são os, grosso modo, misturado, obviamente, tudo isso. Tem gente que é misturada, etc, etc, etc. Então, o que eu estou chegando à conclusão é o seguinte. Quando você tem uma rede que é formada por que a maioria das pessoas dessa rede é formada por um determinado grupo de Homo sapiens da mesma versão, né? Aquela rede, ela tende a ser, e aquilo que eu tinha colocado, né, cada rede tem a hierarquia que merece, aquela rede, ela é montada num determinado tipo de hierarquia. Por que isso acontece? Isso é uma regra que acontece. Por quê? Porque se o cara não tem autonomia, se o cara na ponta de baixo não tem autonomia, ele tende a procurar uma rede mais vertical. Quanto mais autonomia as pessoas têm, mais horizontal a tendência da rede ser, né? E quando eu falo isso, as pessoas, eu tive uma conversa no sábado, as pessoas, sei lá, eu tinha bebido, aí ele começou a me perguntar sobre essas coisas, eu acabei falando e não devia ter falado, porque você fala e as pessoas não entendem, aí você não consegue explicar, as pessoas têm uma dificuldade enorme de dialogar, e aí fica uma confusão. Eu me arrependi tremendamente de ter... Não me arrependi, porque foi ótimo o que eu fiquei pensando e tal, aproveitei. Mas eu não faria de novo. Não me arrependi de ter falado, mas aprendi que eu não deveria ter falado assim, do jeito que está rolando, porque as pessoas ouvem atravessado, porque o cara falou assim, então você está falando que nem o Pelé, né? Que o analfabeto não sabe votar. Eu falei, não estou falando que nem o Pelé, né? Porque o Pelé, o que o Pelé faz? O Pelé diz assim, existe um jeito certo de votar, e a pessoa que é analfabeta não vota do jeito certo que o Pelé acha que é o jeito de votar. Então ele cria uma figura, uma cenoura, em que você define uma autoridade que define o que é o jeito certo de votar. Eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho o seguinte, existe uma complexidade, isso não é um adjetivo, é um substantivo, uma complexidade demográfica. Existe uma complexidade demográfica que tem a ver com o aumento da população. E isso vai gerando um aumento de dados, e você precisa processar esses dados, tanto em termos de número como em termos de palavras, para você poder tomar decisões. Então, se você não tiver ferramentas, uma plástica cerebral capaz de gerenciar essa complexidade, né, você vai começar a perder a autonomia, porque alguém vai ter que fazer isso. E essas pessoas que vão fazer isso, né, elas vão começar a ficar dominando os processos, porque ela vai conseguir dar soluções para problemas de uma maneira mais barata, e ela vai começar a dominar, né? Então o que eu coloco não é uma questão racial, não é uma questão econômica, não é uma questão social, não é uma questão cultural, nada. Eu simplesmente estou dizendo isso. Se você tiver uma complexidade X, você precisa ter uma autonomia para lidar com essa complexidade. Quando você não tem essa autonomia, você precisa de alguém que tenha essa autonomia. Então é justamente o contrário que eu estou fazendo. Ao contrário de dizer que aquela pessoa é incapaz. É o contrário. Eu vou dizer, ela vai ser incapaz porque ela não terá acesso a esse ferramental, a essa nova plástica cerebral, e ele vai ser escravizado. Ele vai ser necessariamente escravizado, né? E eu não digo que ele não é inteligente, eu não digo que ele não é capaz, nada disso. Ele é inteligente para lidar com um determinado tamanho de complexidade. Ele na cidade dele, pequenininho, um cara na tribo dele, ou um lugar menor, etc. Papá, ele terá uma capacidade muito grande de lidar com essa complexidade, né? Mas num lugar maior, em que você tem uma grande complexidade, ele vai esbarrar num problema, né?
Obviamente que eu estou agora começando a imaginar que tem determinadas negociações entre essas duas complexidades que pode haver um intercâmbio. Porque a pessoa que lida com essa complexidade maior, ela também começa a lidar com essa complexidade maior sem um conjunto de coisas importantes, de princípio, de ética, etc, etc. Então tem que entrar a ética nesse processo também. Mas o que eu estou querendo colocar é uma pessoa que tem um Homo sapiens 3.2, que é o cara que está lidando com essa complexidade mais sofisticada, ele está começando a caminhar para ser o dono do mundo. Porque todo mundo vai ficar dependente dele, porque ele vai ser o cara que vai ter mais condições. É o que está acontecendo com o Google. Os caras do Google são Homo sapiens 3.2, estão dominando o mundo. E não adianta. Não adianta esse pessoal do Globo, da TV Globo, da Rádio Globo, dos jornais todos, de todo mundo querer brigar, fazer, etc. Tal. Eles não vão conseguir. Porque os caras já são a outra espécie. E aquela espécie é muito mais... É como se fosse assim, tem um filme que vocês quiserem ver, A Guerra do Fogo, um filme que passa, é um filme antigo, chama Guerra do Fogo. Esse filme tem uma tribo que encontra uma outra tribo que domina o fogo. Né? Então, e essa tribo que não domina o fogo, ela fica ali com um negocinho assim, com um pedacinho de carvão, sempre assoprando ali para ter o fogo quando eles quiserem. Eles não sabem fazer o fogo. Até que encontra uma outra tribo mais sofisticada que sabe fazer o fogo. Né? Então aquela tribo, ela é, em termos de sofisticação, uma sofisticação menor do que aquela outra. E aquilo ali cria uma série de limitações, inclusive de demografia. Porque se o cara não consegue fazer o fogo na hora que ele quer, ele tem uma série de problemas. Então ele precisa dominar aquilo para poder ir para frente. Né? Então o que eu estou apontando aí, como você está falando de desigualdade, o problema da desigualdade, e aí a gente vai pensando em Brasil, o problema da desigualdade no Brasil é o seguinte: enquanto você... E aí todo mundo fala, porque é importante ter educação, etc. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão diferente. O problema da desigualdade, ele está basicamente na incapacidade da pessoa não ter autonomia, né? Autonomia para lidar com palavras e com números. Mais do que qualquer coisa. E, obviamente, todo o resto que vem depois. Porque se o cara começa a ler, e o cara começa a se expressar, e o cara começa a calcular, ele, a partir daí, ele começa a ter independência para fazer uma série de outras coisas. E quando a gente fala de educação, né, a preocupação das pessoas não é dar essa autonomia. E essa autonomia ela tem que vir junto com a nova ferramenta, que é o computador em rede, em plataforma digital colaborativa. Então, se a gente fosse pensar num projeto para criar o gap do Brasil de desigualdade social, você tem que pensar em autonomia, em calcular, e autonomia em gerenciar palavras dentro de um ambiente de plataformas digitais colaborativas. Aí você ia começar a fazer a grande diferença. Então tudo isso vai levar a gente para um determinado tipo de visão que normalmente não é a visão que está todo mundo aí. Todo mundo fala em educação. Mas que educação que a gente está falando? É o cara sentar na escola lá, ficar dormindo na sala de aula, depois ele no final ficar lá, ganhar um diploma, ele não sabe fazer, ele não tem autonomia nenhuma. Então não adianta nada botar o cara na sala de aula se ele não tem autonomia e se ele não está inserido nesse novo mundo digital e ele não está com a plástica cerebral sendo alterada. Ele vai ficar dependente desse cara. E aí o que acontece? O voto no Brasil é um voto oral, e esse voto oral, ele é pré-república. Ele é um voto, se você vai reparar na América Latina, ele é um voto que tende à monarquia. Né? É um voto do líder forte, das soluções mágicas, da proteção. É normal. Aí você vai dizer, o cara está votando errado? Não, ele não está votando errado. Ele está votando no jeito que ele acha melhor para ele. E ele está certo. Porque a plástica cerebral dele pede isso que ele está fazendo. Então é completamente diferente de dizer que o cara não sabe votar. O cara sabe votar. Só que ele está votando num modelo, né, que está lidando com essa complexidade toda de uma maneira muito simples. A complexidade é muito mais sofisticada que isso. Às vezes ele acha que uma coisa que é melhor para ele nesse primeiro momento, daqui a 2 semanas essa decisão que ele tomou vai chegar para ele e vai piorar a situação dele. Mas ele não consegue ver essa complexidade, porque ele tem uma limitação na plástica cerebral dele. Então eu não estou dizendo que ele não sabe votar, ele sabe votar dentro da limitação que ele tem. E a gente tem que tirar esses caras da Idade Média. E eles estão hoje dentro da Idade Média. E se você for ver toda a discussão que a gente está fazendo, quando todo mundo vai discutir esse problema, as pessoas colocam esse problema, que é o problema de educação. O problema não é educação, o problema é de autonomia.
Então a gente vai falar de desigualdade por aí. Então, do que vocês tinham colocado, era isso que eu estava querendo comentar. Então agora a bola é de vocês. Rodrigo, fala aí. Legal essa sua ótica sobre desigualdade, um prisma mais amplo, não só a desigualdade financeira. Achei interessante. Naquele momento que você falou sobre capitalismo e proto-capitalismo, enfim, essas definições, né? Eu acho interessante quando você faz as suas análises com um viés histórico. Você olha para a história, o que aconteceu, para daí tentar entender melhor o que a gente está vivendo agora, né? Se isso já aconteceu no passado, em que repercussões isso teve e tudo mais. Trazendo essa tua análise histórica, então, para esse ponto em especial, né, dos modelos econômicos, vamos dizer assim. Se a gente olhar para trás, a gente teve algumas épocas aí mais marcantes, desde que o homem deixou de ser nômade, né, na era agrária, culminando no feudalismo, depois mercantilismo, capitalismo, enfim, a gente pode perceber que tem uma troca de valor aí, né? Então, antes a terra tinha mais valor, aí depois o capital, a indústria, enfim. Tem uma mudança de valor. E se a gente então analisar o próprio capitalismo hoje, se a gente disser ou entender que é um proto-capitalismo, nós estamos entendendo que o valor não vai mudar. E o valor continua sendo capital. E eu gostaria então de colocar essa provocação. Não seria então razoável entender que o próprio valor vai mudar ao ponto de não ser razoável dizer que vai ser neocapitalismo? Mesmo que a gente continue investindo, vamos investir mais no capitalismo, isso tende a mudar. Por exemplo, se a gente pegar a própria descentralização dos financiadores do sistema. Hoje a gente tem a Bolsa de Valores, que tem um arranjo lá que prioriza resultados a curto prazo, que acaba distorcendo todo o conceito de valor. Se a gente faz o que alguns americanos já estão fazendo, que é aqueles investimentos de indivíduo para indivíduo, a gente vai ter uma fragmentação desse poder. Então, uma pessoa que estiver precisando de capital, ela não necessariamente vai precisar buscar os grandes detentores de capitais hoje, que são quase que provedores únicos, como os bancos, como a própria bolsa, ou os venture capitalists, enfim. Elas não vão precisar mais fazer isso. E se elas não forem mais buscar eles para fazer as coisas acontecerem, quer dizer que o valor mudou. O dinheiro passa a não ter tanto valor, assim como a terra, na época do feudalismo, deixou de ter valor quando teve uma transição para o mercantilismo. Então, eu penso, não seria nem um proto-capitalismo em favor de um capitalismo moderno, um capitalismo por vir, mas sim um novo sistema mesmo, o que o valor trocou. Seria algo, um colaboracionismo, alguma coisa nessa linha. O que você pensa nesse sentido? Olha só, primeiro que você, se você for ver esse filme Lutero, não sei se você já viu esse filme Lutero, Rodrigo? Eu já vi sim, né? Pois é, então, se você pegar esse filme Lutero, a minha análise é a seguinte: quando você tem uma contração cognitiva, você aumenta a taxa de ganância na sociedade. E quando você aumenta a taxa de ganância, você controla as ideias, as organizações vão ficando fortes, não sei do que, papá. A Dora caiu. Você começa a viver uma situação que é uma situação de aumento de taxa de ganância, e o dinheiro passa a ter uma importância, as coisas, digamos, materiais, elas passam a ter uma importância maior do que... Porque a gente nunca vai deixar de ter essa tendência às coisas materiais.
mas ela passa a ter uma importância muito maior na sociedade do que tinha num período que vai ter um período de expansão, né? Porque as pessoas vão começar a colocar suas questões, alguns princípios vão aparecer, etc, etc. Então você tem a transparência vai aparecer, as organizações não vão poder fazer tudo o que elas estão fazendo, então você vai reduzir a taxa de ganância e digamos, porque o dinheiro ele representa essa taxa de ganância. Quanto mais você tem a taxa de ganância para cima, mais as pessoas vão ficar focadas em dinheiro. O dinheiro passa a ser a grande referência, o grande objetivo das pessoas. Ter dinheiro, ficar com dinheiro, aumentar o dinheiro, ter mais coisa, mais coisa, mais coisa. Então, tem esse movimento. Quando você fala do capital, eu só quero chamar a atenção que é o seguinte: o capitalismo, ele foi chamado de capitalismo por alguém, né? Ele foi chamado de capitalismo por alguém. Mas a base do capitalismo, na minha opinião, né? Na minha opinião, ela não é baseada no capital. O valor que você cria no capitalismo, na minha opinião, é o valor da rede descentralizada que você consegue fazer com o capitalismo. É a autorização que a sociedade dá a pessoas com livre iniciativa fazerem seus negócios, estabelecerem suas empresas, e nesse ambiente, digamos, profícuo, as pessoas vão fazendo com que as trocas aconteçam e que os problemas sejam resolvidos de uma forma mais dinâmica. Então eu acho que a grande força do capitalismo, do sistema que a gente tem produtivo, que a gente resolveu chamar de capitalismo, mas vamos inventar um outro nome para ele, vamos falar de rede descentralizada, de iniciativa privada. Se você for ver, antes dessa rede, você tinha uma igreja controladora, você tinha a monarquia controladora, e essa rede não existia. Então, conforme você foi aumentando o número de pessoas, a gente começou a ter problemas de sobrevivência. Então, você precisou criar essa rede mais centralizada. Então, o valor que a gente tem hoje, o grande valor que a gente tem hoje, né, não está no capital. O valor que a gente tem hoje é a rede descentralizada. É o cara pegar, colher o trigo, o outro faz o pão, o outro vai comprar e você chega e come, né? O cara do posto faz o pão para mim, né? Então alguém plantou o trigo, alguém foi lá e colocou a massa, o cara fez o pão, eu fui no posto e comi o pão. É uma rede que foi montada para eu chegar lá e comer o pão num determinado valor e estar lá aberto 24 horas por dia, etc, etc. Esse é o valor da rede. É isso que gera valor para as pessoas. É você chegar de manhã e dizer, pô, eu posso ir no posto, pagar R$10 e poder tomar meu café, e todo dia vai estar lá o negócio funcionando, né? Com água, com luz, com manteiga, com café com leite, com a mesa limpa, com as pessoas, com ar-condicionado, sabe? É isso que gera valor. Me dá uma qualidade de vida. Isso é o valor. Então, na minha opinião, o valor é a rede, não é o capital. Eu entendo, né? Só para me fazer um pouco mais claro. Se você vê, você fala de Adam Smith, de mão invisível, eu entendo que isso é um valor, é o que rege aí, né? O que coordena o bom funcionamento do capitalismo. Mas aí se você para e pensa assim, tá? Eu, enquanto indivíduo dentro de uma sociedade capitalista regida por essa mão invisível, como eu faço as coisas acontecerem sem dinheiro? Eu não faço. Então, tudo bem. Onde eu consigo dinheiro? Se eu for procurar dinheiro hoje, eu vou ter que buscar, dependendo da empreita, do tamanho da empreita que eu quero fazer, eu vou ter que buscar as instituições financeiras estabelecidas no capitalismo. Eu vou ter que buscar bolsa de valores, eu vou ter que buscar uma série de ferramentas, instrumentos financeiros hoje que são concentradores. Não necessariamente, isso que você falou tem a ver. Porque isso que você falou de centralizar esse problema, o problema não é o financiamento. Então, o que você está falando? O problema não é o financiamento. O problema é a centralização do financiamento. Exatamente. Então, eu entendo que se você precisa de buscar dinheiro por
organismos centralizadores, eles detêm poder, porque eles escolhem o que vai ter investimento e o que não vai. Você, cidadão, você, indivíduo, não tem esse poder. Entendeu? A partir do momento que você fragmenta isso com a rede, e aí eu vou dizer assim, a rede de vários financiadores e tudo mais, pulverizada, aí você tira o poder dessas pessoas. Reduz. Então, reduz, exato. Você reduz esse poder e você dá oportunidade a quem antes não tinha. Por quê? Porque você tem vários instrumentos fragmentados de financiamento que podem viabilizar as ideias. Então, se eu quiser fazer alguma coisa acontecer, a chance de eu achar maneiras de fazer isso realmente vir a cabo é muito maior. Então, eu acho que você tem o poder muda. Então, já não tem mais valor quem tem capital concentrado. Tem valor quem tem redes bem organizadas, que podem colaborar de forma a fazer as coisas acontecerem. Por isso eu estou falando de colaboracionismo, de rede, enfim, qualquer coisa nessa natureza. O valor, do meu ponto de vista, tende a mudar nessa direção. Os financiadores, grandes concentradores de dinheiro, pedem poder. Eu não acho que, quer dizer, tem mais, não acho que o outro não tem poder, ele tem poder ainda, e tem muito poder, mas dentro desse novo cenário, é um poder que a médio prazo, falar isso agora lá nos Estados Unidos, por exemplo, o nego vai rir na tua cara, né? Mas é um poder que está a médio prazo, vai estar fortemente ameaçado por esse novo modelo de financiamento. No Brasil tentaram fazer um crowdfunding de empréstimo de vizinho para vizinho e o Banco Central proibiu, né? Então, Sim, eu acho que tem algumas tecnologias emergentes aí que são a base do que seria esse novo modelo, né? Como o Bitcoin, o próprio PayPal é um ensaio disso. Isso. Mas o Bitcoin, se vier a ser aceito mesmo, se tiver alguém chancelando, uma China da vida, uma Rússia, não sei quem, mas algum país com força suficiente para dar uma chancela, vai ser realmente revolucionário em termos financeiros. Deixa eu perguntar para a Dora. Dora está saindo? Dora saiu já. Talvez que tinha alguns compromissos. Ela escreveu aqui nas mensagens do Skype. Tá, beleza. Vanusa, fala você. Oi. Não, enfim, eu até perguntei para vocês se vocês conhecem Transition Towns. Com relação a essa proposta de valor não ser o capital, e sim a produção em rede. E já existe iniciativa nesse sentido, quer dizer, é o caso do Transition, né? E é a que eu conheço, é tal história. Essa questão econômica, eu vim me interessando e não notava esse interesse no grupo, e foi o que eu tinha falado da questão do Fish of Capra, e que eu estava tentando fazer um paralelo, porque, veja bem, ele é um físico, e ele faz toda essa colocação desse mundo novo que a gente necessita, que é o que você está colocando, Nepô, e que é preocupação geral, essa questão das diferenças, não como um discurso político bobo, nem infantil, mas é uma questão para a sobrevivência. As diferenças, elas têm que ser eliminadas na medida de empoderamento, que é o que está acontecendo com a introdução das redes sociais. Quer dizer, depois da internet, a gente já percebeu essa revolução toda que a gente está passando, que vem vindo com a entrada da internet e com a proliferação de redes sociais. E não só na internet, mas a gente notava que isso já existia, vários universos paralelos dentro de um mesmo sistema político-econômico. E tem que escrever isso porque é muita coisa na cabeça, e a gente acaba que fala e não dá para pontuar tudo, né? Mas a questão básica é a seguinte: as mudanças existem,
uma coisa também que me ocorre é como é que fica essa questão de fronteiras nesse novo universo. Ontem, inclusive, nesse documentário que eu assisti falando sobre a luta dos Estados Unidos pela preponderância econômica e pela preponderância de política, né, sobre o resto do mundo, que aí eu fiquei vendo, no caso, não vai haver, eu não visualizo, não consigo visualizar nesse novo contexto guerra. ah, Inclusive, eu não estou falando que tudo é um link em cima do outro. Eu vejo assim, hoje a gente está falando sobre o centenário da Primeira Guerra Mundial. Aí você começa a ver o fundamento da Primeira Guerra Mundial, é completamente absurdo, não tem fundamento, não tem nada. Aí você começa a ver, tem a questão da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial que saiu em função da Primeira, e esses contrastes todos e essa beligerância no mundo, essa violência no mundo, e sendo promovida por uma ideologia de ganância, né? Esse sistema Wall Street. E aí o que eu coloquei lá desde o início com relação ao Fitch of Capra, que eu gosto muito da colocação dele, tipo, para sobreviver, a gente, o que o meu povo falou desde o início, a gente tem que fazer escolhas, entendeu? Então não escolher se preocupar com ecologia, porque todo mundo virou Vou dar uma boa dica para você. isso. Não? Não, entrou um áudio aqui que fala. Não é uma questão de se preocupar com ecologia, porque todo mundo virou santo, nem Partido Verde, sei lá o quê. É porque é uma questão de sobrevivência. É uma questão. Outro dia, inclusive, o Palhano, acho que foi o Palhano que postou uma questão de que daqui a não sei quanto tempo, eu achei até muito longo, acho que é 2050, eu acho que antes disso, tomara que não, vai acontecer, não vai ter carne para vender. Então já está se pensando em processar alimento, quer dizer, proteína vegetal com proteína animal. Isso eu já venho notando há algum tempo, essa questão de vegetarianismo, todo mundo, não, porque ser vegetariano é bom, é ótimo, e todo mundo falando de animais, aí botam aquelas coisas horrorosas na internet de como os animais são mortos e tal, como é o comércio de carne, que é uma coisa horrorosa, em função da ganância, do Wall Street, e aí por aí vai, né? Dá hormônio para todo mundo, o frango cresce um dia, nasce de o ovo é de manhã e o ovo, de tarde ele já é o frango para bater, aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí já há algum tempo já é uma coisa que vem me assim, uma pulga atrás da orelha com relação ao vegetarianismo. Quando no outro dia o Rodrigo postou aquele negócio sobre alimentação, proteína vegetal e animal, aquilo ali eu falei, cara, veio exatamente de encontro com aquilo que eu vinha já pensando, né? Enfim, é muita coisa, e é o que o Nepô fala. A gente tem esse vídeo dele sobre problematologia, eu achei muito interessante, porque eu acredito que todos nós tenhamos possibilidade de participar nesse processo. E, assim, pela baixa taxa cognitiva, a gente não foi acostumado a produzir, a gente foi acostumado a comprar pronto. E, então, a nossa produção escrita é muito baixa. E a gente também não tem oportunidade de trocar na oralidade esse tipo de ideia com ninguém. Porque as pessoas, parece que não, pelo menos as pessoas que eu conheço, não têm a menor afinidade com o tipo de assunto que me interessa. Então, eu acho que esse vídeo do Nepô, e eu ficava naquela, tipo assim, para que eu vou escrever se, afinal de contas, eu não tenho uma validação, entendeu? Não
importa, não tem que ter validação nenhuma. Você fala, se a ideia for boa, ótimo, se não for boa, joga fora. Pensa em outra coisa. Quer dizer, eu acho importante que o Nepor colocou naquilo ali, na própria forma como ele age, a falta de arrogância. Hoje, inclusive, eu estava, quer dizer, mudando de canal, passei, eu não estava nem vendo televisão, foi antes do jogo, eu estava querendo ver o jogo, e aí vi que estava passando aquele Manhattan Connection, aí eu sempre dou uma passada na GNT para ver o que está rolando. Aí quando eu vi aquele Manhattan Connection, aí eu fiquei olhando para aquelas pessoas e fiquei pensando, meu Deus, para que essa arrogância, né? E aí, como depois diz, o cara vai ficar escrevendo artigo para quem? Para que, tá, tudo bem, ali eles estão sendo remunerados por aquilo ali. Mas aquilo ali está adiantando a vida de alguém, está melhorando a vida de alguém, ou fica só naquele bate-bola de arrogância para ver quem é que ganha? Bom, enfim, e aí a questão eu queria, né, saber, e Rodrigo também, eu queria saber da opinião de vocês em relação às fronteiras. O que vocês acham das fronteiras? Como é que fica a questão das fronteiras? Mas quais fronteiras, Vanusa? Fronteira de países? De países. Entendi. Vocês acham que essa divisão política, quer dizer, e outra coisa, por exemplo, ontem nesse programa, nesse documentário que eu assisti, você fala que é uma avaliação geopolítica. Aí eu falei, peraí, o que é geopolítica? Pelo que eu entendo, aquilo ali falou basicamente de economia, né? Porque, na verdade, assim, uma cidade que foi destruída em função, tipo assim, numa época ela foi o auge da indústria, de repente a indústria já deixou de ser, até porque, de repente, é mais negócio vender dinheiro do que vender carro, né? Conforme a gente já está vendo há muito tempo, com a criação dessa bolha toda. E aí a Detroit virou uma cidade fantasma. E, junto disso, o que se questionava ali, o que se falava ali, era basicamente o que se viu naquele texto que o Nepor fez em relação ao capitalismo, e aquele texto que ele linka, inclusive, falando sobre o... Como é que, eu não me lembro o termo, não sei o que, fiduciário, quer dizer assim, o cara está vendido, está todo mundo vendido àquela visão de Wall Street. Aí o que o Nepor fala, tá, mas de onde vem essa autoridade? Por que essa autoridade? Entendeu? Os caras imaginam, os empresários, os executivos, imaginam que tem que ser daquele jeito, embora eles considerem que aquilo faz mal para eles e para todo mundo. Mas ainda assim, para sair bem na fita, é necessário que se faça aquilo daquele jeito. Mas ninguém disse que é para fazer daquele jeito. Então o que faz? Né? Mas ali no caso eles têm o conselho de administração, o conselho de administração tem o pessoal que é dono, né, que são os acionistas, e os acionistas querem. Mas, olha, nesse caso, por exemplo, da Fender, que eu assisti também o documentário, da Fender, que era uma empresa que ela foi construída, uma organização construída com base, sabe aquela história que o dono do negócio se esmera para dar a qualidade melhor que tem. Então era a guitarra melhor que tinha no planeta. Aí começaram aí a CBS foi lá e ofereceu 13 milhões de dólares pela empresa. Aí ele vendeu a empresa. Só que a CBS, quando comprou, tinha aqueles executivos de Wall Street, né, que leem pela cartilha B. Aí aqueles executivos com a história de baixar o custo e aumentar o ativo, né? Aí o que fizeram? Começaram a fazer tudo, meter os pés pelas mãos, conforme foi o caso daquele avião, né? Então começaram a meter os pés pelas mãos, qualidade caindo, e aí ela quase faliu. Aí quando ela quase faliu, um dos executivos da própria Fender
falou, não, peraí, vamos comprar essa empresa. Aí compraram da CBA essa empresa, porque ele tinha uma visão maior, né? Aquela coisa da percepção. Ele percebeu isso, que estava no descompasso, e compraram, ele e os empregados compraram a empresa por 12 bilhões, quer dizer, menos do que a CBS tinha pago, e levantaram a empresa novamente, então hoje ela voltou a ser o que era. Entendeu? Então, assim, os parâmetros desses... É o mesmo caso da Apple, né? Da Apple, da Atari, aconteceu a mesma coisa. Venderam para o pessoal que só sabe vender dinheiro e não sabe vender guitarra. Exato. E aí acontece de não ter os mesmos resultados. Mas quando você traz essa análise para esse problema que a Argentina está enfrentando agora. Não entendi. A Argentina está enfrentando um problema de que alguns investidores, assim, bem mal intencionados mesmo, pessoas que vivem de vender dinheiro, compraram a dívida deles e agora eles foram num tribunal internacional e estão dizendo que o que eles devem é 7 vezes mais. E 7 vezes mais é impagável para a gente. E a gente já está dando um calote. E a bolha vai crescendo. Exatamente. Então, eu acho que... vai inviabilizando a vida de todo mundo, e todo mundo sofrendo. Se a tua pergunta de fronteiras é com relação a isso, é que realmente a globalização trouxe essa nova dinâmica para o capitalismo. Se antes a gente podia abusar financeiramente localmente, nos últimos 30 ou 40 anos, isso agora é um fenômeno global, né? Sim, mas a minha pergunta da falta de fronteiras, né, porque eu vejo as fronteiras serem quebradas, quer dizer, não agora, né, porque por enquanto a gente ainda está no meio do caos, mas eu acredito que as pessoas já estão se dando conta disso, não é de hoje, né, e que isso vai acabar, né, e que a tendência é eu vou passar o negócio do transition para vocês, e a tendência, eu acho, as pessoas, a ficha já está caindo, cara. Eu não preciso consumir tanto, até por uma questão de que senão vai faltar, né? Tudo é finito. Então, por uma conscientização, né? Eu acho que passaria por uma reeducação e educação de todos nós. Então, fronteiras está querendo dizer limites, não limites geográficos. Sim. Limites do consumismo. Mas aí eu não sei como é que fica essa questão, essa divisão política, porque aí vai ter uma divisão política, né? Hoje nós temos uma divisão política e eu acho que não tem divisão econômica, né? Porque existe um que manda em tudo, né? No caso dos Estados Unidos tem a preponderância sobre o mundo, né? Ainda mais agora que a Europa está quebrada, né? Então, enfim, um querendo sobrepujar o outro, só que na fase que a gente está, não cabe mais uma guerra. Porque se houver uma guerra hoje, com o conhecimento que se tem, é uma questão de inteligência até, né? Vai morrer todo mundo. Ou então, ou a gente parte para uma solução global, ou a gente parte para o extermínio global também. Eu acho que aí não tem meio termo. E eu acho que a coisa vai para uma salvação global, né? Porque se a gente nota... Eu espero. Porque você nota que as pessoas que antes não estavam preocupadas com o que está acontecendo, ou com o que acontece, hoje em dia já passa a se preocupar. O que eu acho interessante, uma coisa que eu queria comentar realmente, que é uma coisa que me incomoda muito. Por exemplo, esses programas de governo, esses programas sociais de governo, eu acho que nada tem a ver com a realidade. Eu não gosto disso, eu acho isso altamente desestimulante para todos. Tem até um vídeo que passa já postaram aí no Facebook várias vezes, que é de uma mulher dizendo que vai ter mais um filho porque ela ganha Bolsa Família, e ela vai ganhar não sei quanto para comprar uma casa, enfim. Aí eu vejo assim, que a classe média está completamente sem ter como sobreviver, porque ela é obrigada a pagar educação, saúde, tudo. E ainda mais
ela tem que pagar os impostos, que são os mais caros do mundo, os mais altos do mundo, e ainda tem que arcar com despesas que o governo se propõe a dar e não dá. Então, o que acontece? A classe média, o Desmarais Descia, ele tá se beneficiando com a pessoa de muito, muito baixa renda, ela está se beneficiando, entre aspas, né, com um donativo do governo, que eu acho isso bem rasteiro, uma política rasteira, que mantém todos na ignorância para manter a homogeneidade e se manter no poder. Então, eu acho que a gente não está mais suportando isso. Até porque as pessoas de baixa renda, por exemplo, de cidades grandes, pelo menos, como é o caso de Rio de Janeiro, as favelas, há muito tempo você vê as pessoas das favelas, elas que são consideradas pessoas de baixa renda, elas estão arrumando novas soluções, né? E aí o governo ele coloca umas coisas assim, tipo, por exemplo, a empregada doméstica. Agora, toda empregada doméstica tem que ter os mesmos direitos de seletista. Só que seletista são pessoas, são empregados de organizações que dão lucro. E no caso, o empregador doméstico, então o governo ele cumprimenta, o governo que nós temos hoje, eu não estou falando que as empregadas domésticas não têm que ter direito, claro que não, não é isso que eu estou dizendo. Simplesmente o que eu estou dizendo é que o governo está cumprimentando sempre com o chapéu da classe média. A classe média nessa brincadeira toda, porque aí a classe média, você não pode mais ter uma empregada na tua casa. Se, por exemplo, se eu propuser o que eu vou pagar do INSS para ela, eu pago para ela por fora. Não, não posso. Eu tenho que recolher para o governo. Para quê? Está entendendo? Para quê? O governo não dá nada. Vanusa. Oi. Então, deixa eu te interromper só um pouquinho. Então, você tinha colocado essa questão das fronteiras, e que eu acho que tem a ver com essa discussão. E eu acho que isso é um tema que eu ainda não aprofundei muito, mas eu acho que não me aprofundei porque não é uma coisa que está colocada assim. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco, e acho que seria muito bom para você e para todos nós. Eu estou com um projeto aí, depois eu vou apresentar, estou amadurecendo ele, do desdobramento para o segundo campeonato, para a gente começar a montar um modelo do clube, que seria um modelo de começar a fazer os novos sócios, fazer assim uma escala assim dos novos sócios, dividir entre novos sócios conhecedores e novos sócios multiplicadores. E esses novos sócios conhecedores no sentido de só querem conhecer, não querem multiplicar, não querem levar mais para frente, etc. Tal. E aí a gente dividir e as pessoas começarem a capacitar essas pessoas dentro do clube. E acho que é importantíssimo, para dar um chão, as pessoas poderem ter essas pessoas, para poderem se envolver nessa capacitação e começar a se envolver nos problemas possíveis para a gente poder trabalhar. E aí algumas coisas ficam mais claras, né, no sentido assim de participação, de coisa e tudo. Então acho que eu sinto um pouco assim a necessidade de ter esse tipo de participação, para vocês poderem botar um pé no chão mesmo, assim, de começar a ajudar nessa capacitação. Até o final dessa semana, eu acho que dá já para apresentar para algumas pessoas, para a gente começar a discutir, a ideia da gente começar a dividir. Tem uma galera que quer conhecer, quer participar e tal, mas não é um cara que quer multiplicar, não quer implantar, não quer fazer. É mais curiosidade. Tem uma galera que quer participar, quer multiplicar, quer fazer, dividir nesses dois blocos e aí começar a trabalhar. Então eu não tenho muita reflexão sobre essa questão das fronteiras, mas eu acho que muita coisa vai mudar em termos de... já está mudando, né? Em função
que o local hoje ele é uma coisa que está, quer dizer, ele tem ele tem uma ressignificação do local e você tem uma ressignificação também da distância, né? Quer dizer, então você hoje muda um pouco a maneira que você vê o que está perto e o que está longe, né? E isso eu acho que vai ter algum impacto aí nessa coisa que você está chamando das fronteiras. E eu não sei, um pouco por aí. Acho que tem a ver isso que você está falando, da questão do regime. Ela aqui, né, com relação a, se você olhar para trás na história, é bastante semelhante esse sufocamento da classe média pelo capitalismo, né, e pelo governo, e pelos grandes detentores do capital, semelhante ao que a burguesia francesa sofreu, né, da nobreza na época, da própria Revolução Francesa. E eu acho que teve até respingo na Revolução Americana e tudo mais. Então é bem semelhante. Eu acho que sim. Bom, eu queria, como tem menos gente, eu queria de repente encaminhar aí para a gente fechar. E aí eu queria ouvir de vocês assim, o que ficou de mais importante aí do nosso papo. Quem quer começar? Pode começar. Então fala. Eu achei legal toda essa análise em torno das necessidades de mudança que a gente tem por vir, já estão acontecendo em torno do capitalismo. Achei legal esse comentário que a Vanusa fez agora com relação a fronteiras e também modelos sustentáveis em termos até de alimentação, né, que a Vanusa destacou. Eu acho que são questões que a gente vai ter que resolver por conta dessas pressões demográficas, né, que o Nepal vive enfatizando. Além dessas necessidades de ganho na comunicação, né, que a internet nos trouxe, a gente vai ter realmente outras questões importantes, como a própria alimentação. Eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso aí. Também acho que o capitalismo está espremendo a classe média e está espremendo a ponto de pôr o pessoal na rua, e não vejo como isso seja sustentável mais. Curto prazo já, não é nem médio. O povo já está na rua demonstrando essa insatisfação. Então eu acho que são questões que a gente deve explorar de maneira mais intensa agora, porque eu vejo que estas questões sociais mais econômicas, financeiras, elas são muito próximas do cotidiano de todo mundo. Então o Nebo está até propondo que se tenha uma nova configuração no grupo, essas pessoas que vão entrar, para que elas tenham uma certa identificação, talvez fosse uma abordagem evidente de trabalhar esses assuntos que são mais próximos das dores e dos sofrimentos que elas estão tendo no dia a dia. Eu fiquei com algumas perguntas aqui que eu gostaria de ter abordado, mas eu vou abordar no próprio clube. Que eu estou lendo o livro do McLuhan, e eu acabei achando alguns pontos que eu acho que, se você fizer uma análise mais crítica, eu fiquei em dúvida com algumas coisas. Até do próprio título de meios de comunicação, eu acho que tem um problema de tradução aí que impacta até na própria análise do conceito todo. O que o McLuhan entende por meio? Né? Mídia, se você pegar no singular do latim medium, aquilo é um meio. E no livro dele ele entende meio como sendo o próprio avião é um meio. Né? O cavalo é um meio, a eletricidade é um meio. Enfim, isso tem alguns impactos aí, né, teóricos importantes a serem observados. Né? Então eu acho que é legal. Eu estava até olhando outro dia o impacto que o cavalo teve na civilização. Toda a civilização americana teve um tamanho muito menor se comparado com as civilizações orientais e europeias, porque aqui não tinha cavalo. Né? Então, esse é o meio que realmente transformou assim, o
do sucesso dessas civilizações. Outro aspecto que eu acho que seria legal dar uma revisitada são as civilizações que deixaram de existir, se acabaram por si só. Quais foram os motivadores dessa deteriorização destas civilizações? Por que elas acabaram e por que a nossa civilização não corre esse risco? Tem alguns pontos que eu gostaria de explorar um pouco mais para frente. Legal. Eu tenho até um livro aqui que fala sobre isso. Eu vou dar uma relida nesse livro, chama Colapso. Legal. Fala, Vanusa. Bom, olha, primeiro, né, vou te dizer, eu adorei essa semana. Estou me sentindo assim, estimulada a botar as coisas no papel, descobrir que eu estou muito interessada em saber o que é política, apesar de já ter estudado sobre isso, mas definir melhor. Política, essa questão de econômica também, vou ler mais sobre isso, tentar escrever alguma coisa, porque também eu acho que a experiência do Transition também é um negócio bom de se ver, vou passar o link para vocês, e aí a gente vai se falando durante a semana. Legal. Para mim, o que ficou aí do nosso encontro são duas questões que eu vou procurar trabalhar, principalmente uma questão, que é essa questão do capitalismo. Eu acho que o que eu tiro desse encontro de hoje é que eu acho que a gente não pode continuar usando esse termo capitalismo, porque ele é muito impreciso e ele leva a algumas conclusões meio equivocadas. Eu acho que tem que pensar um outro nome para ele, porque a gente parte do princípio que é o melhor nome, sabe? E de repente não é o melhor nome. Porque alguém deu o nome, aí ficou, e aí de repente a gente usa e de repente a gente tem que trabalhar com... Eu acho que é uma rede da iniciativa privada, né? E a gente agora vai construir uma rede mais descentralizada, com mais iniciativa, entendeu? E com mais mérito. Então eu acho que tem aí uma coisa importante da gente começar a dizer que não quer usar esse conceito, entendeu? Eu vou escrever isso amanhã e a gente conversa, talvez gravar um áudio, pra gente bater esse papo. Fala. Seria rede econômica? É uma rede econômica, né? Eu acho que é uma rede econômica. Exatamente, é uma rede econômica. Castells usa informacionalismo. Repetindo. Castells usa informacionalismo É. para ter essa diferenciação de capitalismo, né? Mas eu acho que ele usa informacionalismo questionando a ideia da sociedade do conhecimento, mas ele continua preso No capitalismo? Não, ele continua preso numa visão econômica, né? Porque eu acho que... Mas tudo bem, vamos trabalhar isso aí, galera. Quero agradecer a vocês, foi ótimo, e eu vou botar amanhã também o áudio para a gente poder compartilhar com o pessoal. Beijo grande para todos. Tá bom. Um abraço, Rodrigo. Abraço para todos vocês, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.